Tanjiro contra Muzan sempre foi uma das lutas mais aguardadas de todos os tempos. O Kibutsuji ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas, transformando uma boa parte desses em Onis, criaturas comparadas a demônios. No entanto, apesar da imortalidade de Muzan, o medo dele pelo sol criou uma vontade extrema de conseguir a verdadeira imortalidade. Essa vontade fez com que Muzan assassinasse quase toda a família Kamado para criar tal Oni que pudesse enxergar a luz do sol, dando início a toda a fúria de Tanjiro. Será que Muzan conseguirá pôr as mãos em Nezuko, eternizando o caos pelo mundo? Ou será que Tanjiro, como mais novo usuário da respiração do sol junto dos Hashiras, apagará Kibutsuji da face da terra? Se liga, porque nós iremos falar sobre essa luta agora. Em primeiro momento, Muzan adentra a mansão do Sr. Buyashiki, retratando o estado deplorável em que o mesmo se encontra. Neste mesmo momento, a batalha já está prestes a iniciar. Pelo motivo de sua cegueira, Buyashiki pede para que Amane revele a aparência de Muzan a ele, e Amane então diz que Muzan parece ser um homem de 20 e tantos anos com olhos vermelhos e pupilas verticais como a de um gato. Buyashiki então diz que com certeza achava que ele viria para matá-lo pessoalmente, já que a família Buyashiki havia interferindo em muito dos planos do Kibutsuji. Muzan então diz estar desapontado com a família Buyashiki, já que o próprio Muzan viveu milhares de anos sem demonstrar sinais de envelhecimento, e a antiga família que antes se punha no lugar dele a todo momento, agora está reduzida a um simples ser repulsivo que cheira a um cadáver. O Buyashiki então diz que iria matar Muzan agora, que a alma dele era dedicada exclusivamente para derrotar o Kibutsuji, e que o sonho fugaz de Muzan iria para o lixo hoje à noite. Muzan então se vira e diz que os céus não estão punindo ele, que apesar das centenas de milhares de humanos que ele próprio matou, que ele se safou e que nunca viu um deus ou Buda durante esses 1000 anos. Então Buyashiki se vira para ele e pergunta qual o seu sonho. Muzan então fica desconfortável com a pergunta e com a paz que reina ao seu redor. Então Buyashiki diz que irá adivinhar o sonho de Muzan, falando que esse sonho é sobre a eternidade e sobre ser indestrutível. Muzan então retruca falando que é exatamente o que vai acontecer quando ele colocar as mãos na Nezuko. O Buyashiki então retruca Muzan dizendo que aquilo era tudo uma idiotice, e que na verdade a única coisa verdadeiramente indestrutível eram os pensamentos de ódio daqueles que perderam algo para o Kibutsuji, e que em nenhuma vez sequer em 1000 anos Kibutsuji foi perdoado por alguém, e que ele pisou no rabo do tigre inúmeras vezes e então estaria sentindo a fúria do dragão. E em suma, diz que ele acordou uma criatura que estava adormecida por muito tempo. Ele diz que os Hashiras odeiam ele e que nunca vão deixar ele se safar. E que mesmo que o Buyashiki morra, isso só vai piorar as coisas, pois os Hashiras irão procurá-lo sem nem sentir dor, ou ao menos uma coceira, e não irão descansar enquanto o Kibutsuji não estiver morto. E que Muzan não entende esse sentimento, mas que por sorte, quando ele morrer, a espécie também será varrida deste mundo. E então Muzan se enfurece e fala para ele se calar. Então Buyashiki diz que ele acabou e que não tem mais nada para falar. Então Buyashiki pede para dizer só mais uma coisa, que embora ele havia dito que os caçadores não precisavam tanto dele assim, que a morte dele iria gerar consequências graves para Muzan, que os pilares juntamente dos caçadores iriam ter sua fúria elevada, ocasionando na morte do Kibutsuji. Então Muzan fala se ele já acabou de falar. Então o Buyashiki diz que sim, e que porém não esperava que ele fosse ouvir. Então ele agradece e diz o nome de Muzan. E então quando ele termina de falar, a mansão Buyashiki é devastada por uma enorme explosão, matando a sua esposa e as suas 2 filhas. Os Hashiras que estavam ali próximo ficam todos assustados e aborrecidos, enquanto Tanjiro com seu olfato aguçado diz sentir um monte de sangue e carne queimados. Como resultado da explosão, Muzan aparece totalmente despedaçado e queimando. Ele diz que o Buyashiki tinha o sorriso de um Buda e que o próprio Muzan havia cometido um erro em achar que o Buyashiki fosse um humano normal, e que na verdade ele era um completo maluco. O ódio e a raiva de Buyashiki por Muzan era como uma víbora que escondia a sua intenção assassina muito bem, e Muzan se perguntava se as mulheres e filhas estavam cientes do plano dele. E no mesmo momento em que ele se pergunta dessas coisas, sementes de carne surgem no ar. Então a técnica demoníaca de sangue cria espinhos que se ramificam por toda a extensão do corpo de Kibutsuji, a fim de retrair a sua regeneração. Muzan imediatamente sabe que foi imobilizado, mas pensa que não há problemas com isso, que é só absorver a técnica que ficará tudo bem. Porém o maior problema surge dessa ação dele, que fez Tamayo aparecer, fazendo Muzan ficar assustado e perguntar o porquê ela estava ali. Então ela explica que esses espinhos demoníacos pertenciam ao homem que foi transformado em demônio em Asakusa. Então Muzan fica pensativo sobre o verdadeiro motivo de Tamayo ter chegado tão próximo dele usando a técnica demoníaca de disfarce. Então Tamayo na mesma hora fala se o Muzan havia absorvido o punho dela e se ele fazia ideia do que havia dentro dele.
e ela revela que era uma droga usada para transformar demônios de volta em humanos, e se ele já estava sentindo os efeitos. Neste momento, Muzan começa a enfiar o dedo dentro do olho de Tamayo e começa a contar sobre o passado dela e seus pecados praticados, fazendo Tamayo chorar bastante e se enfurecer, declarando que os dois iriam morrer bem naquele local. E assim ela abriu distração para que o Gyomei com seu mangual desse um golpe certeiro na cabeça do Muzan. O Muzan não teve nenhuma forma para se defender, fazendo com que a sua cabeça fosse instantaneamente obliterada. A cabeça do Muzan começa a se regenerar rapidamente, fazendo com que o Gyomei pense sobre a previsão do Oyakata, que dizia que a cabeça do Muzan iria se regenerar mesmo que cortada ou obliterada. O Gyomei se lembra rapidamente sobre um diálogo que teve com o mestre Buyashiki, onde eles conversavam e cogitavam sobre a regeneração do Muzan ser tão extrema a ponto de, mesmo obliterando ou cortando a cabeça dele, ele ainda conseguisse se regenerar, fazendo com que a única fraqueza dele fosse a luz do sol. Então eles já cogitavam que a luta deveria ser prolongada até o amanhecer. O Gyomei sabe que mesmo com a explosão e mesmo com a Tamayo tendo danificado e prejudicado o Muzan, ainda assim será uma tarefa praticamente impossível manter aquele monstro até o amanhecer. E o Muzan, sem perder tempo, desfere vários golpes parecidos com arames farpados indo em direção ao Gyomei, que consegue se defender com facilidade, usando a respiração da terra. E então, neste momento, os Hashiras começam todos a chegar ao local da luta, e o Gyomei, mais que depressa, avisa para todos que, mesmo com golpes certeiros na cabeça, o Muzan não iria morrer. E então todos os Hashiras ficam assustados com a presença do Muzan, mas o próprio só teme uma presença. Presença que faz o Muzan tremer só de olhar. Presença essa que se assemelha muito com o homem que quase assassinou o Muzan há muitos anos atrás. E quando todos os Hashiras e o Tanjiro estavam prontos para desferir o primeiro golpe com suas respirações ativadas, o Muzan usa o truque do Castelo do Infinito para fazer todos se desequilibrarem e perderem o posto de batalha. E com isso, Muzan se anima muito para a batalha e questiona todos eles, se eles achavam mesmo que poderiam encurralar ele. E ele já ameaça falando que essa noite será onde todos eles irão morrer. E então o Tanjiro, com todo ódio e raiva no coração, diz que quem vai morrer nessa noite com toda certeza será o Muzan, fazendo com que novamente o Muzan fique pensativo sobre a presença do Tanjiro nessa batalha. Já em queda livre, o Tanjiro tenta recompor sua postura, porém a pressão do ar exercida contra ele é tão forte que o equilíbrio do mesmo é prejudicado, fazendo com que o Tomioka tente agarrá-lo pela capa. Porém, o Tanjiro estava caindo com tanta força que a capa não aguentou e rasgou, mas mesmo assim já foi o suficiente para amortecer um pouco a queda do Kamado. E é quando de repente um Oni aparece pelas costas do Tanjiro. Mas o Tanjiro, já com uma enorme experiência, se vira desferindo vários golpes na direção do Oni, que é totalmente fatiado. O Tomioka chama o Tanjiro para que os dois possam retomar a caçada, e assim o Tanjiro se lembra da carta dada a ele pelo Senjuro, na onde diz que a dança do Deus do Fogo deveria ter 13 estilos, mas ele só aprendeu 12 deles. Mas mesmo assim, ele ainda continua confiante de que consegue derrotar o Muzan com apenas esses 12 estilos. E neste momento, o Muzan, que havia se escondido dentro de um casulo para tentar absorver os efeitos da droga, é encontrado pelos caçadores de Onis. E eles, sem conseguirem alcançar o casulo, tentam cortar as suas extremidades, quando um dos caçadores diz que a ordem foi dada para eles aguardarem no local. A imagem pula imediatamente para o Kiryu, que com a morte de Buyashiki se tornou o líder dos caçadores de Onis, e ele, ao saber que um dos primeiros esquadrões chegou à localidade do Muzan, pede para que o mais rápido possível, para que eles não cheguem perto e para que esperem os pilares chegarem. E, inesperadamente, o Muzan sai do casulo com cabelos brancos e várias mandíbulas espalhadas pelo seu corpo, e mais que rapidamente começa a retalhar todos os caçadores de Onis próximos a ele. Com os seus corvos, o Kiryu pede para que todos evacuem a área imediatamente, porque senão o Muzan iria se regenerar consumindo o corpo deles, porém já é tarde demais, o Muzan já havia matado todos ali presentes.
O Muzan rapidamente mata os corvos do Kiryu e diz que quando se vive por mais de 1000 anos, você perde a sensação de comer uma comida gostosa, mas que ele estava com tanta fome que qualquer coisa parecia deliciosa para ele, e que ele deveria aplaudir o Buyashiki por ter todo o trabalho de trazer toda essa comida para ele. E nessa cena a gente vê que o Muzan ainda continua segurando a cabeça da Tamayo e que todas essas bocas espalhadas pelo corpo dele eram próprias para consumir carne. O Muzan zomba de Tamayo falando que aquela droga não havia feito efeito algum e diz que hoje seria o dia que ela iria para o inferno, já que milhares de pessoas cuspiam essas palavras nele, mas elas nunca se tornaram realidade. A Tamayo pede para que o Muzan devolva o marido e os filhos dela, e então o Muzan diz para ela ir ver eles e explode a cabeça dela apertando seu punho. Com a morte de Tamayo, o Yushiro se ajoelha no chão e sente uma extrema raiva. Enquanto isso, o Muzan continua a obliterar todos os caçadores de Onis ali próximos. O Kiryu começa a entrar em desespero por todas as crianças que estão sendo mortas, e os pilares demoram a chegar pelo motivo de terem encontrado uma lua superior cada um deles. O Muzan, já todo garantido de si, garante que irá exterminar todos os caçadores de Onis nessa exata noite. E então, depois de uma longa análise feita pelo Kiryu, ele pede para que todos os Hashiras se reúnam, pois o Muzan havia se recuperado. Depois desse tempo que eles ficaram vagando no Castelo do Infinito, alguns dos Hashiras conseguiram eliminar algumas das luas superiores. E então o Obanai se pergunta se eles vão continuar perdendo tempo naquele lugar. O Obanai e a Mitsuri ficam vagando por um tempo no Castelo do Infinito. Enquanto o Obanai discute sobre a técnica da lua superior que controla o Castelo do Infinito não ser exatamente letal, a Mitsuri questiona sobre a decisão de todos se reunirem ao invés de tentar matar a lua superior. E é quando alguém misterioso puxa a Mitsuri para trás e nós conseguimos ver a lua superior controlando com seu biva o Castelo do Infinito. A cena muda e o Tanjiro junto ao Tomioka conseguem encontrar o Muzan sobre uma pilha de corpos, quando neste momento a lua superior com o seu biva consegue modificar o Castelo do Infinito, fazendo com que os três fiquem cara a cara. O Tanjiro agora, cara a cara com o Muzan, começa a ficar enfurecido e lembrar também de sua família e seus amigos que morreram pela mão do Kibutsuji e a sua irmã que foi transformada em um Oni. E o Tomioka, vendo que o Tanjiro estava se enfurecendo, pede para ele se acalmar para que eles possam se ajustar para a batalha. O Muzan se vira para eles e fala que eles são muito persistentes e que ele já está ficando cansado com eles sempre falarem sobre vingar seus pais, filhos e irmãos. O Muzan começa a falar que eles deveriam considerar suficiente a própria sobrevivência, que mesmo que ele matou todos que eles amavam, que foi pura sorte eles terem sobrevivido. O Tanjiro pergunta para o Muzan como ele pode dizer isso, então o Muzan fala para eles enxergarem ele como uma catástrofe natural. Que assim como as grandes chuvas, os ventos, os vulcões em erupção e os terremotos, ninguém precisaria se vingar de catástrofes naturais, não importa quantas vidas elas levem. O Muzan então começa a fazer indagações, dizendo que os mortos não podem voltar a viver, e para eles pararem com esse ressentimento, para eles tentarem ganhar dinheiro e viver uma vida tranquila, já que é a maioria do que os humanos normais fazem, e que isso só poderia dizer uma coisa, que esse motivo dos caçadores não quererem uma vida normal é porque eles são anormais, meio que zombando da cara deles. Diz também que está cansado de lidar com os caçadores e que é realmente somente ele que está a fim de dar um fim nisso tudo. Então o Tanjiro, mais que enfurecido, diz que na verdade é o Muzan que nunca deveria ter realmente existido. E diz que nunca se sentiu tão frio enfrentando um ser vivo antes, e que nunca sentiu seu estômago se agitar de raiva dessa forma, e que é a primeira vez que ele se sente assim. O Tanjiro reflete sobre o fato de que o Muzan não pode ser derrotado cortando apenas a cabeça, e de que de alguma forma eles terão que arrastar ele para o sol. E que enquanto eles esperam todos chegarem como ordenado, que eles precisam encontrar uma forma de prolongar essa luta até o amanhecer, e descobrir qualquer informação útil sobre o Muzan e contar aos outros, e ao mesmo tempo tentar sobreviver, porque quando todos chegarem a verdadeira batalha irá começar. E então a batalha se inicia, tentáculos começam a sair do braço de Muzan, enquanto Tanjiro e Tomioka se movem rapidamente para desviar.
Os ataques de Muzan são tão destrutíveis e letais que saem destruindo tudo à sua volta. O Tomioka usa um golpe para se defender e diz que os tentáculos são elásticos e afiados como uma espada. Enquanto isso, Tanjiro diz que o alcance dele é muito grande e que os próprios olhos não conseguem acompanhar e que ele só está desviando pelo próprio instinto. E com esse instinto, o Tanjiro consegue se aproximar cada vez mais do Muzan, desviando dos seus tentáculos. Ele desvia pulando e girando sobre o ar. E quando ele pensa que ele realmente estava conseguindo fazer isso, inesperadamente ele é atingido no olho. O Tomioka resgata o Tanjiro e pede para ele não chegar mais perto e não tentar golpeá-lo, já que eles não precisam fazer isso, eles só precisam esperar os outros Hashiras chegarem. O Muzan sabe que eles estão tentando ganhar tempo para o amanhecer, mas ele se pergunta o porquê eles estão tentando fazer isso, já que a luz não consegue penetrar a fortaleza do Castelo do Infinito. O Muzan inesperadamente diz que o Mitsuri e o Obanai foram mortos pela quarta lua superior, a Nakimi. E pela própria visão da Nakimi, o Muzan consegue ver os dois pilares mortos. E então o Muzan continua golpeando, destruindo tudo e cortando tudo ao seu redor, fazendo com que o Tomioka e o Tanjiro tenham que estar se esquivando a todo momento. E devido à perda do seu olho direito, o Tanjiro tenta se guiar pelos cheiros do oponente. Porém, os ataques de Muzan são tão velozes que nem o ultra olfato do Tanjiro consegue guiar ele. O Tanjiro, então, atordoado pela sua falta de ar, acaba esbarrando numa parede atrás dele, estando completamente vulnerável aos ataques do Muzan, quando, de repente, a Mitsuri aparece por cima, destruindo o teto, desferindo um ataque contra o Muzan, e o mesmo fica confuso por achar que a Mitsuri havia morrido. E pessoal, como essa luta foi muito grande, fazendo com que o vídeo se estendesse muito, eu vou ter que dividir ele em duas partes. A segunda parte será postada logo em seguida dessa. Para quem quiser achar ela, eu vou deixar fixado no primeiro comentário ou então na descrição deste vídeo, ok? Se você curtiu essa primeira parte, deixa o seu like, se inscreva e tamo junto. Falou!